Com os livros, aprendemos a ler o mundo. Diversas culturas, histórias e sonhos são registrados em páginas que convidam a todos para grandes viagens literárias. Para que as crianças adquiram o gosto pela leitura, é preciso que cresçam tendo uma relação de companheirismo com os livros. O prazer de contar história para as crianças é muito importante, pois desenvolve diversos estímulos como a criatividade e a imaginação. Foi pensando nisso que foi criado o projeto de extensão Bando e Bandinha de Letras, que tem o objetivo de promover o gosto pela leitura literária através de sessões de contação de histórias e dizeção de poemas. Para falar mais sobre esse projeto, está aqui no estúdio o coordenador e professor Eládio Wegenfelder, acompanhado do professor de filosofia da UPF, Ney Pies. Mas antes, vamos assistir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Se o poder das palavras salvou a Sherazade, que contando histórias curou o rei de sua fúria assassina nas 1001 noites, os nobres e modernos contadores de histórias e dizedores de poemas também têm poderes. O poder de distrair, ensinar e comover faz das muitas histórias contadas ao longo dos séculos um elo de ligação com pessoas de todo o mundo. A determinação da Cinderela em não desanimar mesmo diante das injustiças foi como um sonho que se realiza. Ou a esperança da Branca de Neve de ser sempre bondosa em sua vida, formam mensagens que são pacientemente escutadas e interpretadas pelos pequenos ouvintes. E a fada madrinha sempre visitava a Cinderela, e todos foram felizes para sempre. As histórias não são apenas entretenimento. Elas estimulam a imaginação e promovem vários sentimentos ligados à criatividade. Por isso, o uso dos livros é tão empregado nas práticas pedagógicas. O desenvolvimento do vocabulário, além do estímulo do raciocínio, são algumas consequências positivas da literatura. Elas estão mergulhadas num universo literário. E isso, para elas, faz com que se interessem pela leitura, gostem dos livros, né? E também vivam esse momento que é mágico para elas. Quanto mais experiências de leitura elas tiverem, e sendo em casa, sendo na escola, elas vão ter um melhor desenvolvimento linguístico. Elas não sabem disso, mas elas estão desenvolvendo inúmeros elementos da sua língua. Quem tem medo de ridículo, da Pequena Sereia, Cinderela e mais um monte. Olha o sapo dentro do saco e o saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo do sapo soltando vento. Contar histórias para uma criança é um grande caminho para que ela tome gosto pelos livros. O momento da leitura também é um momento de aproximação entre o contador e o ouvinte. Essa é uma grande oportunidade para os pais estreitarem os laços afetivos com os filhos. Um projeto desenvolvido pelo curso de letras da UPF incentiva a prática de contar histórias para as crianças. Mais sobre esse projeto você confere agora, no estúdio. Professor Eládio, obrigada pela sua presença. E o Ney, quero fazer uma correção, né? Ele é professor da rede pública e padrinho do Bandinho de Letras, é isso, Ney? Aí. Professor Eládio, quando é que começa a sua história com a leitura? Minha história começa na infância, ouvindo o pai, ouvindo o avô, que leitores, né, enquanto a gente não dominava o mundo da leitura, eles traduziam as histórias contidas nos livros. Portanto, davam vida àquilo que estava dentro do texto, uma coisa muito mágica. E aí passávamos horas e horas, especialmente à noite, ouvindo as histórias que a mãe, o pai e o avô nos contavam. No mundo sem televisão, quase sem rádio, né, onde o nosso imaginário era mais livre. Exatamente. E essas histórias eram retiradas de livros que circulavam naquela nossa pequena comunidade do interior. Os livros vinham de São Paulo, de Porto Alegre. Os avós e os pais liam esses livros, compartilhavam entre eles e depois, facilitando, contavam para a gente. E no meu caso, contavam ainda em língua alemã. E depois, na escola, que eu tinha contadores de histórias também, aí eu aprendi o português e aprendi novas histórias. Algumas delas já eram traduções de Monteiro Lobato, outras de Guimarães Rosa. Vejam só.
Já na infância, Já Guimarães na infância. Rosa, que é considerado um escritor bastante complexo. Sim, né? isso eu me dei conta na época do mestrado, que uma história que me emocionava muito foi traduzida para o alemão e eles leram essas histórias e nos recontaram. Era uma história de dar medo e a gente queria que eles contassem de novo. Conta mais uma vez, a gente dizia. Porque a história desempenha um papel muito importante na vida das crianças, inclusive em relação a isso, né? A lidar com problemas da vida real também. A gente pensa que a ficção está presa apenas ao mundo da invenção e não é, né, professora Eládio? É uma proximidade muito grande, o mundo ficcional do mundo real. Aliás, em muitas situações, o mundo ficcional ele é muito mais verdadeiro, muito mais rico, significativo do que aquilo que a gente vê na realidade. Por isso a importância da criança, desde cedo, desde a sua infância, desde a vida intrauterina, aprender a ouvir histórias, canções, poemas, que ela vai se adaptando, vai entrando nesse maravilhoso mundo dos livros. Ney, por que essa tua vontade, esse teu desejo de apadrinhar, então, o Bando e o Bandinho de Letras? Da onde vem isso? Como isso está relacionado com a tua história de leitura? Certo. Eu sou filho do Luiz Gustavo, que há 3 anos participa do Bandinho de Letras. Então, é por esta experiência, sobretudo... O senhor é pai do Luiz Gustavo? Eu sou pai do Luiz Gustavo, isso. certo. E foi muito interessante porque o Luiz Gustavo era e já é um grande leitor. Né? E na medida que a gente conheceu o projeto Bandinho de Letras, pôde estender a ele uma oportunidade de ler literatura. Né? O que ele já lia em jornais, gibis, que ele lê muito, ele agora tem uma possibilidade de ler a literatura clássica, o que agrega, sobretudo, naquela função que tu falavas antes. Eu acho que a ficção, a poesia, a literatura, ela trata a dramaticidade da vida humana. E muitas vezes as histórias, as poesias que a gente lê, que a gente internaliza, acabam nos ajudando a discernir sobre a própria vida. Né? Por isso que eu acredito muito no poder humanizante que a literatura tem. Na medida em que eu leio, eu internalizo, mas sobretudo no Bandinho de Letras, professora, eu também posso dizer as próprias palavras. E ao dizer as palavras, eu posso internalizá-las comigo, a tal ponto que elas mudam a realidade da minha vida. Então eu vejo que o Luiz Gustavo cresceu muito na medida que ele ampliou o seu universo de leitura, mas sobretudo na desinibição, na forma que ele hoje encara um público, né, que é uma das habilidades muito importantes no mundo atual. Professor Eládio, além do Ney, o Bandinho ainda tem uma outra madrinha, né, que é professora da Universidade de Passo Fundo. Isso, que é professora de farmácia e de medicina, Cristiane Barelli. Ela mesmo, que tem uma formação que é bastante mais para as áreas das ciências, né? E ela diz que esse universo de leitura, de contação de histórias e de poemas é um universo que dá sentido à vida, que dá prazer à vida, que dá significação à vida. Então, além dela contar histórias, além dela ser madrinha, ela também é mãe de um menino chamado André, que também é um contador de histórias. Então, são mãe e filho e se integrando nesse universo de livros, de leituras, que causa muito impacto para quem ouve, né? Os dois recitarem poemas, os dois contando histórias, né? E as crianças usam máscaras, porque existe uma timidez por detrás disso, mas uma máscara feita de pintura, então ela se sente mais segura, ela é, na verdade, uma intérprete, né? Então ela interpreta aquilo que está dentro do livro, dando ênfase a algumas situações, e aí ela vai desenvolvendo a comunicação, desenvolvendo a sociabilização, enfrentando um público do mais diversificado possível e causando muito impacto, um impacto positivo. Se uma criança é capaz de contar histórias e declamar poemas, por que o mundo jovem ou o mundo adulto não será capaz? Então essa é a grande questão, né? E
o bando, na verdade, o bando que são acadêmicos... É antigo, né? O bando tem 18 anos. Tempo, exato. O bando tem 18 anos e surgiu como um grupo rebelde dentro da universidade, especificamente dentro do curso de letras. Rebelaram-se porque as aulas eram muito acadêmicas, eram muito formais, não havia oportunidade para declamação de poemas e nem de contação de histórias, e aí os alunos começaram a se organizar por si só, comandados por uma jornalista chamada, agora não me lembro dela, da RBS, eu já vou dizer o nome dela, e esse grupo tem 18 anos. Tem um livro de contos e de poemas e temos vários artigos em livros, jornais e revistas sobre essa experiência. É um desdobramento das jornadas literárias, do livro do mês. De uma movimentação cultural que sempre foi muito grande dentro da universidade. Isso, uma movimentação cultural. Isso é muito natural surgir isso, porque se um grande projeto de incentivo à leitura, como é a Jornada de Literatura, na capital da literatura, ela vai naturalmente apresentar desdobramentos. E a cidade tem 2 bandos oficiais de contadores de histórias. Esse bando inicialmente foi expulso da sala de aula, porque interrompeu as sagradas aulas de literatura, de teoria literária, de crítica literária, por um bando de letras que está contando histórias, declamando poemas de autores modernos, internacionais e nacionais, e quebrando todos os paradigmas. Foram expulsos como bando, e o bando naturalmente incorporou isso como positivo, e desde então é chamado Bando de Letras. E a que iniciou tudo isso aí foi a tal de Roberta Saliné. Roberta Saliné. Isso, que hoje é jornalista pela RBS TV. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já contando um pouquinho mais sobre a história do bando, que tem 18 anos, e também do bandinho, né? Quando ele nasceu, como é que ele funciona, não sai daí, já voltamos.